Enfim, digo que golpes de Estado são processos sociopolíticos complexos, ambíguos e destrutivos. Minam a estrutura de sustentação política, jurídica, econômica e institucional legitimamente vigente. Pode um sistema de direito não ser bom. Não é perfeito nenhum sistema, mas é legítimo. Por isso, distinguindo-se completamente de outros tipos penais, a tipificação desses crimes que estão no núcleo da acusação feita pelo Procurador-Geral da República distinguem-se até mesmo daqueles em que várias pessoas praticam delitos, são identificados, delineados, mas não têm a mesma conotação destes crimes aqui. Difícil e imprescindível de se configurar no sistema jurídico, golpe de Estado precisa ser previsto, como feito na legislação brasileira, muito recente, investigados as práticas e, em caso de conclusão sobre o seu cometimento, a responsabilização de quem os tenha praticado ou tentado nos termos do direito vigente, ou não se terá verdadeiramente Estado democrático de direito. Não há que se inventar normas ad hoc para punir golpistas. Isso também seria autoritarismo, portanto, afronta ao Estado democrático de direito. Mas no Brasil, o que estamos tentando fazer é valer a norma vigente sobre os tipos penais, a assunção dos comportamentos a esses tipos. Como lembrei, é dever dos órgãos estatais apurar a ocorrência da alegada tentativa de abolição do Estado democrático de direito e de golpe de Estado, quer dizer, da prática de atos contrários às instituições democráticas e o exercício dos cargos de poder e seus autores, e verificar em que medida eles têm que responder por isso. Curiosamente, presidente, nem se pode discutir neste processo a legitimidade da legislação que é apontada pelo Procurador-Geral, porque a Lei 14.197 tem no seu autógrafo, ou seja, a assinatura da proposição legislativa que é sancionada e que, então, transforma aquela proposta em lei. Quem assina a Lei 14.197 são 4 dos 8 réus nesta ação. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto e Augusto Heleno Ribeiro. Eles é que assinam este projeto de lei. Então, não apenas é legítimo, foi feita pelo Congresso e promulgada na forma da Constituição, como ainda não se podia dizer que não se desconhecia que tentar abolir o Estado ou atentar contra os poderes, porque 4 dos 8 são exatamente os autores, os que têm a autoria do autógrafo desta lei. É certo, uma maior dificuldade de apuração da prática desses crimes. Não se tem um ou alguns atos, mas há um conjunto de estratégias, de ações encadeadas, empreendidas, às vezes, com aparência que falseia a intenção de tomada ou permanência no poder, e tudo isso é feito de maneira a um aliciamento que instabiliza, e é num ambiente de crise que os golpes de Estado propagam. Todos os empreendimentos que espalham seus tentáculos de objetivos autoritários são ações plurais, pensadas, executadas com racionalidade, na busca da finalidade específica. Ao julgador compete ficar apegado aos fatos narrados pelo órgão acusador, às defesas apresentadas pelas partes, aos seus argumentos, ao que tenha sido comprovado para concluir o enquadramento ou não dos fatos, a legislação vigente, a comprovação da autoria, e é isso que se faz em todo caso, e aqui não foi diferente. Apenas registrar no final que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes, conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal, o que foi, aliás, anunciado pela então presidente deste Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, na sessão de abertura do ano judiciário de 2023, ou seja, 3 semanas depois dos ataques destrutivos a valores e bens jurídicos, dentre os quais a sede deste Supremo Tribunal Federal. Naquela tarde de 1º de fevereiro de 2023, a minha querida ministra Rosa Weber alertava que, aspas,
As instalações físicas de um tribunal podem até ser destruídas, mas a ela sobrepaira e se mantém incólume a instituição Poder Judiciário em seu elevado mistério de dizer e tornar efetivo o direito, viabilizando a vida em sociedade, realizando o valor justiça. Não sabiam os agressores do 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta. De todo inútil para os que perseguiam a destruição do patrimônio físico do Supremo, que na verdade é patrimônio do povo brasileiro. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional dessa casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie, nem pela barbárie. Seus juízos se sentirão intimidados. É inútil, pois mesmo que desejassem destruir 1000 vezes este Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência dessa casa pelo Estado Democrático de Direito. E 1001 vezes reconstruiríamos este prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. Mas ela então advertia: isso não desfigura a invasão criminosa, nem ameniza o ataque covarde, nunca antes perpetrado contra as instalações dessa Suprema Corte. E dizia: assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com rigor da lei nas diferentes esferas. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional, sempre com observância ao devido processo legal, resguardados a todos os envolvidos as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o direito penal de índole democrática. Fecho as aspas para dizer que 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses depois daquelas práticas, seguindo os termos da legislação vigente, cumprindo o papel constitucional que nos é incumbido de guardar a Constituição e garantir nos termos do artigo 1º o Estado Democrático de Direito, essa ação penal tem um momento de julgamento daqueles que, nos termos do órgão acusador, com os argumentos amplamente postos pela defesa dos réus, estão na condição dos que teriam, em alguma parcela diferenciada, concebido, praticado atos, insuflado e cometido as condutas delituosas que culminaram naquelas terríveis práticas. A democracia brasileira não se abalou. Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado Democrático brasileiro se aperfeiçoa, porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. Por isso, senhor presidente, eu passo as considerações, fundamentos e conclusão do meu voto. Como disse, está aqui o voto impresso, que eu não lerei de jeito nenhum, mas... Se tem voto eletrônico, não precisa de voto impresso, né? Mas eu gosto de papel. Eu gosto de papel. Gosto muito de escrever. Nós gosto somos da mesma caneta. época, ministra. Nós Muito dois obrigada. somos analógicos. Embora a senhora seja mais jovem. Claro.